Uma boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Miguel Ramos, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores. Saúdo o doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral. Saúdo o doutor Roger Fischer, ilustre advogado que hoje participará da sessão fazendo sustentação oral. Minha saudação ao doutor Rogério Vargas, secretário judiciário, em seu nome, saúdo todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma assistência muito especial à nossa assistência, uma saudação especial à nossa assistência. Colegas, o primeiro processo da pauta é uma prestação de contas, apresentada por Paula Cassol de Lima, referente a eleições de 2018. A relatoria é do eminente desembargador Gustavo Diefenteller e há um pedido de preferência do doutor Roger Fischer, que se manifestará em sustentação oral pela candidata Paula Cassol de Lima. Eu consulto o doutor Roger, se dispensa a leitura do relatório. Claro que sim, claro que sim. Então, Vossa Excelência está com a palavra, doutor Roger. Obrigado. Excelentíssimos senhores desembargadores eleitorais, André Vilarinho, digníssimo presidente desta corte, desembargador Gustavo Alberto Diefenteller, relator da presente prestação de contas, nas pessoas de quem cumprimento todos os demais integrantes da corte eleitoral. Excelentíssimo senhor doutor Fábio Venzon, digníssimo representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores desta corte, prezados colegas, demais assistentes. Cuida-se de prestação de contas levada a efeito pela então candidata ao cargo de deputada federal nas eleições de 2018, Paula Cassol Lima. Efetivamente se reconhece que no bojo da prestação de contas a melhor técnica não foi adotada. Contudo, excelências, no decorrer do feito, e tendo em vista apontamentos realizados pela assessoria técnica deste tribunal, que por 2 vezes se manifestou nos autos, empreendeu-se todos os esforços necessários para que se fizessem os esclarecimentos pertinentes. Nesse sentido, se entendeu pela assessoria técnica que todos os apontamentos inicialmente veiculados foram sanados, exceção feita aquele identificado no primeiro parecer no item 2, no valor de R$ 1.028. Ou seja, somente isso subsistiu consoante o parecer técnico da Corte. Excelências, também este item foi devidamente solvido em face de manifestações posteriores da prestadora. Isso porque os cupons fiscais da pastelaria do Porto, ao contrário do afirmado, não são os mesmos. Consoante demonstrado nos autos, inclusive são 2 cupons emitidos em sequência, consoante se atesta até do horário diverso entre ambos. E entende-se, portanto, posterior ao parecer da assessoria técnica, esclarecida essa questão. Também, assim quanto o apontamento referente ao valor de R$ 260, a candidata, de forma espontânea, imediatamente providenciou o recolhimento do valor aos cofres públicos, tão logo identificado pela assessoria técnica, o que também está documentado nos autos. E se esclareceu também que a emissão da guia, da GRU, se fez no portal CIAF, e por isso tem os campos específicos para preencher, e só por isso não foi informado o Tesouro Nacional e depois o Tribunal Regional Eleitoral, que seria o único passível de preenchimento. O fato da GRU em questão identificar o TRE como beneficiário se trata, portanto, de questão de programação ligada ao sistema de emissão da mesma. E no que diz com a necessidade de acréscimo de juros e correção monetária do valor recolhido, a ser observada a natureza voluntária do recolhimento em questão, até porque é inexistente até aquele momento qualquer determinação judicial para tanto. E o recolhimento nos moldes em que realizado foi amparado no artigo 33, parágrafo 5º da Resolução 23.553. De qualquer sorte, se ressalta, se necessário se entender, desde logo a prestadora coloca-se à disposição para o recolhimento dos juros e correção, o que representará quantia ínfima. E quanto ao pagador da GRU, encomenda, é importante esclarecer que a mencionada guia foi paga por terceiro em razão da imposição da quitação da mesma no Banco do Brasil, e na ocasião, o então procurador da candidata requereu ao terceiro, seu colega que possuía a conta na referida instituição bancária, que realizasse o recolhimento do referido valor.
repassando ao mesmo montante respectivo, está tudo documentado nos autos. Então, Excelências, os únicos apontamentos subsistentes relativamente ao parecer emitido pela assessoria técnica desse tribunal, nos parece, restaram devidamente esclarecidos. E ainda, por excesso de zelo, aduz-se com a devida vênia ao consignado pelo Ministério Público Eleitoral que não seria o caso de acolhimento do seu pleito de desaprovação das contas. Disse isso porque parte dos apontamentos por ele veiculados dizem com aqueles já esclarecidos e que também foram objeto das considerações da assessoria técnica da Corte. E quanto ao mais, o item o 2.1.2.a, constante do parecer do MP, há que se falar que todos os pagamentos realizados o foram através de coordenadores devidamente identificados e com o respectivo comprovante, que repassaram aos demais prestadores de serviços, a eles respectivamente subordinados, e que efetivamente desempenharam seu mistério para a campanha eleitoral, sem que tenha ocorrido qualquer intenção no sentido de se omitir gastos eleitorais, pelo contrário. O que se viu, no caso, foi uma dificuldade, até por conta da inexistência de contas bancárias dos prestadores de serviços, de realizar os pagamentos, razão pela qual eles se deram por intermédio dos coordenadores, tal qual, de forma muito transparente, foram informados pelas prestadoras. Assim, a gente traz até uma situação similar com o julgamento da prestação de contas número 060-2930 de 2018. A unanimidade, essa colenda Corte entendeu por devidamente comprovados os dados. Enfim, por fim, se pugna por considerar, então, o parecer conclusivo da Secretaria de Controle Interno e Auditoria dessa Corte Eleitoral, que, exceção feita aos 2 itens antes referidos e esclarecidos, entendeu pelo saneamento das demais irregularidades outrora apontadas, concluindo pela aprovação da prestação de contas. As ressalvas diziam com os mencionados 2 últimos itens. E, por excesso de zelo, se consigna que, mesmo não se levando em conta as considerações ora postas, há de ser respeitado, no caso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na esteira até jurisprudência desta Corte do egrégio TSE, não havendo com a devida vênia decidir pela desaprovação das contas, considerando o percentual ínfimo, por volta de 4% do total de recursos arrecadados, das apontadas irregularidades frente ao total de despesas por ocasião da campanha. E por tudo que foi exposto, então, Excelência, pugna-se pela aprovação das contas apresentadas e, quando muito, pela aprovação com ressalvas, o que se admite aqui por epístola. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar nessa Corte. Muito obrigado, doutor Rocha. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor procurador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, o ilustríssimo doutor Rogério Vargas, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores da Corte, excelentíssimo doutor Roger Fischer, que se encontra na tribuna, uma saudação especial à nossa audiência. Como referido, trata-se de prestação de contas apresentada pela candidata a deputada federal Paula Cassol. Vou me ater aqui, na sustentação oral, apenas ao ponto que eu entendo assim, mais importante, que são os valores maiores. Então, não vou me referir a um ponto relacionado às notas fiscais e a um outro que foi mencionado, assim, que foram juntados documentos depois do parecer, inclusive, né, em relação aos quais até não fui intimado, né, mas vou me ater realmente àquilo que eu acho que é mais importante, porque o valor é maior. Né. Então, nós verificamos que grande parte dos pagamentos dos cabos eleitorais, eles foram feitos da seguinte forma. Não foram feitos para os cabos eleitorais. No contrato de prestação de serviço, estava lá a campanha, estava contratando fulano de tal por dado valor. E tinha ali testemunhas daquele contrato. Né? Então, em muitos dos casos, na verdade, a testemunha do contrato é que é a pessoa que recebeu o valor. E é mencionado que seria o coordenador de campanha, o coordenador dos cabos eleitorais ou coisa do gênero. Né? Mas isso aconteceu em volume muito grande, né, de cabos eleitorais, em que o pagamento não foi para o prestador de serviço, porque o prestador de serviço não é o coordenador, o prestador de serviço é o cabo eleitoral. Então, teria que ser feito através de uma transferência eletrônica, um cheque nominal, o pagamento do serviço. E não foi, porque foi para outra pessoa. Então, nós nos manifestamos que deveria ser intimado o partido para trazer algum outro documento que comprovasse isso. O partido, então, e na oportunidade, acho que deu uns 18 mil reais esse valor. Né? Só para dar um exemplo que eu coloquei no parecer, na verdade, a gente listou no parecer todos os casos, inclusive com o link para cada um deles. Né? E ali, um deles, por exemplo, que nós mencionamos, é o contratado Matheus da Silva Pérez, no valor de R$ 395, ele recebeu,
o pagamento de valor de 5 mil reais. Na verdade, ele foi contratado para um valor de 5 mil e consta ali um pagamento de 395 reais por cheque nominal a Marilúcia Danilevski Pereira, né? E assim tem vários outros. Foram contratados por um valor e aí a comprovação do pagamento para determinada pessoa. Na verdade, ele foi contratado por 395 reais e há o pagamento do valor de 5 mil por cheque, mas é que 395 por determinados períodos, e acho que se soma tudo isso e acaba dando um valor maior. Mas, enfim. Então, chegamos ao valor de R$ 18.610. Em resposta, a prestadora juntou meras fotografias de algumas pessoas com bandeiras e panfletos da sua candidatura, ID 52085313 anexo, as quais não possuem qualquer valor probatório, pois não permitem identificação quanto a se as pessoas são efetivamente as mesmas que constam nos contratos de prestação de serviço. Além de, obviamente, não comprovar a transferência da quantia prevista no contrato para os efetivos prestadores de serviço. Após concedida a dilação de prazo, foram juntados 9 documentos, dos quais os únicos que comprovam, em parte, o eventual recebimento de valores pelos contratados para a panfletagem constam no ID 5303133 e dizem respeito a comprovante de depósito em dinheiro nas contas, aí sim, dos cabos eleitorais. Então, nós mencionamos cada um deles aqui, o valor que recebeu, né? Então, por exemplo, Matheus da Silva Pérez, aquele que eu falei, está ali, a folha 3, R$ 350 reais, depositado na conta dele. Então, tem até essa questão. Neste documento aqui, demonstra o depósito na conta dos cabos eleitorais, porque um dos fundamentos é que os cabos eleitorais não teriam conta, então por isso que se pagou na conta do coordenador. Mas eu olhei agora realmente os depósitos, e os depósitos são esses que foram trazidos agora, né? É na conta do próprio cabo eleitoral. E é o correto. O correto é isso, é que se faça o depósito na conta do cabo, se faça uma transferência eletrônica, se faça um cheque, correto mesmo, a transferência eletrônica ou cheque nominal. Né? Mas nesses casos aí nós entendemos que como entrou o dinheiro na conta do cabo eleitoral, nesse período agora eleitoral, foi próximo ali do período da eleição, outubro de 2018, nós entendemos que realmente isso aqui estaria regularizado. Então, apesar da insuficiência dos comprovantes de pagamento para evidenciar a movimentação conta a conta dos valores, deve-se tê-los como suficientes na comprovação de que os contratados referidos em tais documentos receberam os montantes também ali referidos, visto os comprovantes de depósito se reportam ao período eleitoral de 2018. Assim, o valor total comprovado por esse meio é de R$ 5.450, devendo ser subtraído do valor total em relação ao qual apurada a presente irregularidade. Há ainda outros comprovantes de depósito em dinheiro apresentados, porém que não correspondem àqueles gastos apontados na promoção ministerial. Foram trazidos, e aí assim, aceitamos até uma outra coisa que foi a mera declaração, né? E agora parece que teve nesses últimos documentos mais alguma declaração ali também que foi juntada. Foram trazidos outros sim, declarações de pessoas contratadas afirmando que receberam valores desses administradores. Então, foram juntadas e essas aí totalizam assim R$ 700 reais, que teriam, mediante declarações, né, informado que receberam o valor da pessoa que seria o tal do coordenador. R$ 700 reais aí nesse ponto também seria subtraído. Também foram juntados recibos de pagamento, valor de R$ 15 reais a título de refeição em datas diversas, em nome de vários dos contratados para serviço de panfletagem. Contudo, além das impropriedades formais consistentes no fato de que em vários desses recibos ou não consta assinatura ou não consta o CPF do recebedor, há ainda o dado de que nenhum deles refere o pagamento pela prestação de serviços contratados. Não fosse isso suficiente, tem-se que os valores constantes nos recibos são ínfimos diante do total do montante dos gastos em relação aos quais apontada a irregularidade. Assim, os aludidos documentos são igualmente carentes de valor probatório, tocante aos gastos apontados como regulares. Desse modo, a irregularidade em tela foi sanada apenas em parte, devendo o total irregular ser reduzido para R$ 12.460 em relação a esse ponto. Acabamos também, isso no último parecer complementar, concordando que havia sido regularizada a questão envolvendo a fornecedora Marina Hoffman, porque não estava detalhado o que ela havia prestado, né, na campanha, não havia um detalhamento na nota fiscal, e aí ela veio, esclareceu, trouxe declarações, concordamos também nesse ponto, que é regularizado. Né. E assim, então, entendemos que remanesce esse valor de R$ 12.460 a ser recolhido ao Tesouro Nacional, porque deveria ter sido feito a comprovação de que foi pago para o cabo eleitoral, não para coordenador de campanha. Isso aí não é regular. Nesse ponto, nós entendemos que esse valor, apesar de percentualmente ficar inferior a 10%, mas é um valor considerável, R$ 2.460, razão pela qual nós mantemos o nosso opinamento pela desaprovação das contas e necessidade de recolhimento desse valor ao erário. Muito bem. Desembargador Gustavo Diefenteller, relator. Excelentíssimo senhor presidente desta corte, excelentíssimos colegas demais integrantes dela,
excelentíssimo doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, excelentíssimo doutor Roger Fischer, a quem eu manifesto o prazer de reencontrar nesse espaço virtual. Recentemente estivemos juntos em colaboração com o Congresso Estadual de Direito Eleitoral, e também aproveito para enviar por seu intermédio meu abraço à sua associada, doutora Elaine, uma referência para todos nós aqui que militamos na Justiça Eleitoral. Ilustríssimo doutor Rogério Vargas, estimados servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e um abraço especial a todos aqueles que assistem e nos dão o prazer de assistir a esta nossa sessão. Eminente presidente e colegas, o meu voto está detalhadamente exposto na rede, e em seguida, inclusive, o Dr. Roger terá acesso a ele, e se distancia um pouco, com a devida vênia, da posição adotada pelo eminente procurador regional eleitoral, que houve uma tramitação um pouco, digamos, fora do comum, né, a esta prestação de contas, que começou com o apontamento de irregularidades de um valor considerável, vultoso, da ordem de R$224 mil, e com as sucessivas oportunidades legalmente dadas à candidata, ela houve por bem e logrou sanar as dúvidas que pendiam, e o último parecer da área técnica do tribunal afastou quaisquer outras irregularidades que não as mencionadas já da tribuna pelo Dr. Roger, consistentes nos R$260 relativos a uma despesa de combustíveis, que já foram, inclusive, espontaneamente recolhidos, como bem dito por ele, e uma despesa de R$768 relativa a que o órgão técnico apontou como tendo sido apoiadas duas despesas num único documento fiscal de mesmo valor. Com relação ao levantado pelo eminente procurador regional eleitoral, que vê inconsistências nos pagamentos aos cabos eleitorais, eu pondero, e ponderei isso no meu voto, que esses pagamentos a cabos eleitorais se dão, historicamente, de uma forma muito, digamos assim, informal, de um modo muito informal, né? E não me parece razoável que se exija que um candidato que disponha de dezenas, às vezes até centenas de cabos eleitorais, se ocupe ele próprio, né, do pagamento a cada um dos cabos eleitorais pelos serviços prestados. Então, me parece absolutamente razoável que essa tarefa seja delegada a coordenadores de campanha e, por intermédio deles, sejam feitos esses pagamentos. É bem verdade que pagamentos a cabos eleitorais sempre são um calcanhar de Aquiles, né, um flanco aberto para eventuais fraudes ao cumprimento dos ditames da legislação eleitoral em matéria de prestação de contas. Mas, evidentemente, não se pode partir de pressuposições de má-fé, ao contrário, nós temos que partir de pressuposição de boa-fé, e eu prefiro me apoiar no que disse o nosso órgão técnico, que tem essa função precípua e essa especialização na análise de documentos, e é uma especialização que chega mesmo às raias da expertise, dada a dedicação exclusiva daquele corpo técnico, histórica já, de longa data, a análise das despesas, receitas e despesas apresentadas em sede de prestações de contas pelos candidatos. Então, eu prefiro me apoiar na opinião técnica que foi exarada nos autos. Neste sentido, levado tudo isso em conta e de uma forma absolutamente resumida em relação ao meu extenso voto, eu opto por apontar como irregular o valor de R$1.028, reconhecendo que desses R$1.028, R$260 já estão recolhidos aos cofres do Tesouro Nacional por ato espontâneo da candidata, de forma que restam ser recolhidos os R$768 que eu mencionei estarem apoiadas duas despesas deste valor num único documento fiscal. E neste ponto, com a vênia do Dr. Roger, eu afasto a defesa no sentido de que entendo estar esta matéria específica, este ponto específico, coberto pela preclusão. Não haveria mais oportunidade, e foram várias as oportunidades dadas à candidata para regularizar
a sua prestação de contas, neste ponto estaria coberto pela preclusão. Desta maneira, senhor presidente e demais colegas, eu estou, então, votando no sentido de aprovação com mera ressalva das contas apresentadas pela candidata Paula Cassol, impondo o recolhimento de R$ 768 aos cofres do Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Armínio. Senhor presidente, endossando as saudações já feitas, uma especial saudação ao doutor Roger, já conheço de algum tempo aí, e se está saindo de uma forma brilhante na advocacia, não é? Entre outras virtudes, o doutor Roger tem aquela que é a simpatia pelas três cores, né? A jaqueta das três cores, né? Doutor Roger, oportunamente nós vamos fazer uma homenagem ao nosso amigo comum. Né? Estou acompanhando plenamente o voto do eminente relator, não é? Há que se fiar na última manifestação da área técnica, né? E, no mais, corresponde à jurisprudência consolidada nessa corte. De pleno acordo com o desembargador Gustavo. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, faço minhas as saudações já efetuadas, uma saudação especial ao doutor Roger, e eu, do mesmo modo, estou acompanhando integralmente o brilhante voto do desembargador Gustavo de Fentelli. Muito bem. Desembargador Miguel Ramos. Presidente, em seu nome, saúdo todos os demais. Dr. Roger, receba meu abraço. Eu acompanho também integralmente o voto do relator. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Presidente, em seu nome eu saúdo a corte, saúdo Vossa Presidência, saudação que estendo ao doutor Rogério, doutor Fábio Venzon, doutor Roger presente conosco aqui, uma saudação também àqueles todos que nos assistem ou nos ouvem pelo canal YouTube, uma saudação ao colega doutor Gerson Fischmann, que costumeiramente nos assiste aqui nas nossas sessões. Senhor presidente, nada a acrescentar, acompanho bem lançado o voto do eminente relator, senhor presidente. Muito bem. A relatoria foi do desembargador. Sim, eu cometi um equívoco e pulei o eminente desembargador Thompson Flores com a palavra, né? Desculpe ter pulado. Não se preocupe. Senhor presidente, eu também me associo aos cumprimentos já feitos, em especial ao ilustre advogado, naturalmente, que tão bem se ouve da tribuna. No que diz respeito ao voto, nada tenho a acrescentar ao brilhante voto do relator. Muito bem. Então, todos já votaram. Podemos proclamar o resultado. Prestação de contas 60.2490. A unanimidade, aprovaram as contas com ressalvas e determinaram o recolhimento da quantia de 768 ao Tesouro Nacional. Boa tarde a todos. Obrigado pela deferência. Obrigado. Boa tarde. Bom trabalho. Bom trabalho. Próximo processo é um recurso eleitoral interposto por Mônica Chinelato, recurso 0600332, dos casos já correntes neste tribunal, sobre indeferimento à pretensão de reabertura de prazo para filiação partidária. A relatoria é do eminente desembargador Thompson Flores, e nós tínhamos um pedido de sustentação oral por parte da doutora Doris Denise Nilman. Assim, ela iria sustentar esse processo e o seguinte, também se trata do mesmo assunto, o processo o recurso 0600333, candidato Samuel Antônio Cruzon, e também de relatoria do desembargador Thompson Flores, mas foi informado que a doutora Doris retirou o pedido de sustentação oral. Ela está presente na sala, doutor Rogério, não? Não, presidente, não está. Bem,
Então, podemos, se trata desses casos, eu já passaria, então, a palavra ao eminente relator, os casos correntes no tribunal, de criação partidária indefinida. Então, com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, em ambos os casos, são os casos que nós julgamos ontem, vários, na sessão de ontem, vários, inclusive alguns de minha relatoria, e nesses feitos eu estou acompanhando integralmente o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, e no sentido de extinção do feito sem resolução do mérito. E só em homenagem à Corte, a reabertura de prazo para filiação ou deferimento de registro de candidatura nestes autos afigura-se medida que transcende a competência desse Tribunal Regional Eleitoral e contraria a expressa disposição normativa do TSE, meio processual inadequado para obter a tutela jurisdicional pretendida, ausente interesse processual na demanda. Então, o meu voto em ambos os feitos é pela extinção do feito sem resolução do mérito, exatamente nos termos do parecer do Ministério Público. Perfeitamente. O doutor Fábio Venzon, se quiser já se manifestar sobre os dois, na linha do voto do eminente relator, iremos, os casos são rigorosamente iguais, mesmo advogado, só muda o candidato. Senhor presidente, nesses casos aí, exatamente, nosso parecer, e já foi mencionado, né, é pela extinção do feito sem resolução do mérito, né? Aqui tem algumas peculiaridades, há um pedido de que o prazo de filiação fosse alterado. Na verdade, tem uma peculiaridade que é essa, que o prazo de filiação fosse alterado por causa da emenda constitucional, enfim. Mas isso é uma questão que tem que ser decidida no registro da candidatura, não é a Corte aqui que vai definir isso, é no registro da candidatura. Daí a extinção, a via inadequada e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos dois casos, nosso parecer. Muito bem. Eu consulto, então, os demais colegas se mantêm os votos proferidos em ambos os casos, na rede, ou se alguém dos colegas deseja fazer qualquer acréscimo ou manifestação de voto, senão iremos proclamar os resultados. Nada havendo a acrescentar. Então, recurso eleitoral 060-332 e recurso eleitoral 060-0333, o primeiro de Mônica Chinelato, o segundo de Samuel Antônio Cassal Grison, o tribunal, à unanimidade, em ambos os casos, extinguiram o feito sem resolução de mérito, com base no 4856 do CPC, decisão unânime em ambos os casos. O próximo processo da pauta é o recurso eleitoral 1156, relatoria do eminente desembargador Armínio da Roça, e é um recurso interposto pelo PT de Cacique Dobre contra a sentença do juiz eleitoral da 103ª Zona, que desaprovou contas relativamente ao exercício financeiro de 2018. Com a palavra, o eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, a sentença julgou desaprovadas as contas do referido diretório municipal pelo recebimento de recurso de origem não identificada, pois teria sido recebido recurso do Diretório Nacional sem identificação dos doadores originários, né? O partido, nas suas razões, ele alega que a irregularidade restou esclarecida por meio de informações constantes de tabelas e documentos apresentados em sede de embargo declaratórios. Ocorre que nos processos de prestação de contas de exercício financeiro, verificado esse indício de irregularidade, o partido e seus dirigentes são citados para se defender e requerer, sob pena de preclusão, as provas que tenham necessárias. Expresso isso no artigo 38 da Resolução 23546 de 2017. E de salientar que, nesse caso aqui, em face da irregularidade apontada, o partido e seus responsáveis foram intimados para a defesa, tendo decorrido o prazo sem manifestação. Determinada intimação das partes para alegações finais, o prazo transcorreu em autos. Então, tiveram duas oportunidades de não se manifestar. Efetivada a ausência de identificação dos doadores, né, referente, então, à contribuição. Sendo assim, o montante de 1.680 tem que ser devolvido, ter recolhido ao Tesouro, e este valor, salvo engano, seria relativo ao total do valor recebido, né? Seria 100% do valor recebido. Se for isso, então, correto, o acréscimo da multa de 20%. A desaprovação das contas, recolhimento e a aplicação da multa de 20%. É o parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio.
senhor presidente, ministros colegas, doutor Venzon, doutor Rogério, funcionários e aqueles que nos ouvem. Em grandes linhas, estou acompanhando o parecer ministerial. Antes, uma prefacial suscitada pela PGE quanto a documentos que foram juntados mais tarde. Eu estou afastando essa prefacial com base no artigo 266 do Código Eleitoral. São documentos cuja análise, cuja apreciação não reclamam uma nova análise técnica, e é essa a jurisprudência da Corte. Então, para efeito de tira, faço essa prefacial. E, no mais, a R$ 1.680 de origem não identificadas. Teria havido 10 doadores, mas consta apenas um recibo em nome de Juraci da Conceição do Nascimento Zanquetin, um só. E argumenta o partido que no SPCA constaria o nome e o CPF dos 10 candidatos. E se reporta também a uma relação de detalhe de origem dos recursos para repasse emitida pelo órgão nacional. Esse outro documento, ele é um documento unilateral, e não temos aceito aqui esses documentos unilaterais, e o SPCA demandaria uma investigação que não cabe nessas alturas. O montante corresponde a 77% dos recursos financeiros arrecadados. Daí a desaprovação das contas, mas reduzindo a multa de 20% para 15% para ficar numa proporção. Né? Então, o voto é este, né? A desaprovação, mas provimento em parte para a redução proporcional da multa, 15%. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Observo na rede aqui a ausência de qualquer manifestação contrária ao voto do relator. Então, consulto os demais colegas se mantêm os votos já proferidos ou se desejam fazer qualquer acréscimo. Em não fazendo, em não havendo, já iremos proclamar o resultado. Então, recurso eleitoral 1156, a unanimidade afastaram a preliminar e deram parcial provimento para reduzir o percentual da multa aplicada, mantendo o juízo da desaprovação das contas, bem como a determinação do recolhimento de R$ 1.680,56 ao Tesouro, acrescida de multa de 15% nos termos da fundamentação. O próximo processo, aqui não sei se... O próximo é que nós tínhamos, foi retirado um processo de pauta, porque a revisão havia sido feita pelo desembargador Maffini, e como houve substituição pelo desembargador Miguel, nós tivemos então que retirar esse processo de pauta para retornar numa sessão com o desembargador Maffini, ou que haja uma outra revisão do desembargador Miguel. O próximo processo é o recurso eleitoral 1738, relatoria também do desembargador Armínio da Rosa, em que se trata de um recurso interposto pelos progressistas de Canoas, por Ayrton José de Souza, contra a sentença que desaprovou contas do órgão partidário referente à eleição de 2016. A palavra, o eminente doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, recurso eleitoral interposto face à sentença que julgou desaprovadas as contas do progressista de Canoas, referente ao exercício 2016, faço recebimento de recurso de fonte vedada, R$ 4.939, de origem não identificada, R$ 2.898, totalizando R$ 7.837. Determinou o recolhimento referido montante ao Tesouro, acrescido de multa de 10%. Consoante se depende da análise dos autos, o recurso interposto por Ayrton José de Souza, teve recurso partido também do dirigente, carece de assinatura do advogado. Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se inexistente, razão pela qual não deve ser conhecido. Caso seja superado, tem aqui uma preliminar dele de legitimidade passiva, que nós entendemos deve ser afastada, porque, na verdade, existe previsão de citação dos dirigentes para defesa, né?
Pode haver consequências também para os dirigentes, ainda que tenha havido alteração da norma, mas ainda há possibilidade subsidiária de alguma consequência. Então, não é o caso de afastar a legitimidade do dirigente, porque há a previsão da intimação do mesmo na resolução para oferecimento de defesa. A agremiação recebeu valores sem identificação dos doadores originários, cujo depositante foi a própria agremiação partidária. Então, aí o recurso de origem não identificado. E ainda recebeu recurso de autoridades, quer dizer, de detentores de cargo de chefia de direção, conforme tabela folha 17. Ao contrário do alegado pelo diretório, houve devida comprovação de que as doações foram provenientes de pessoas ocupantes de cargo de chefia de direção da administração pública, conforme os ofícios caminhados TRE. Em face do exposto, o Ministério Público Eleitoral, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de Ayrton José de Souza, caso conhecido pela rejeição da preliminar, e no mérito pelo desprovimento dos recursos, devendo ser mantida a sentença que desaprovou as contas e determinou o recolhimento da referida quantia, crescida de multa de 10%. Saliento apenas que esse é um processo físico, cujo parecer é do Dr. Weber, e não consta menção ao que isso representa do todo. E, naquela época, o entendimento era sempre da Procuradoria de desaprovação. Né? Então, agora, como houve essa mudança do entendimento, se eventualmente esse valor representar menos de 10%, aí opinaríamos aqui pela aprovação com ressalvas, e aí se excluiria a multa. E também, por outro lado, uma outra questão que nós temos adotado é a aplicação do princípio da aplicação proporcional da multa em relação à irregularidade. Né? Então, assim, se eventualmente a multa, a irregularidade importar em menos de 50%, né, então poderia ficar até abaixo de 10% a multa. E a multa é 20%, se a irregularidade importar em menos de 50%, poderia ficar abaixo de 10%. E até o nosso parecer seria pelo provimento parcial do recurso. Mas como nós não temos esse dado, eu mantenho aqui o parecer da forma como foi exarado pelo doutor Weber, mas faço essa ressalva, né? Parecer. Muito bem. Desembargador Armínio. Presidente, renovando as saudações, já para o doutor Venzon já tirar a qualquer dúvida, doutor, 7,19% do total. Aí o doutor Venzon já, ad eventum, já se manifestou, né, para esse caso. Né? Hoje eu vim com meus apontamentos aqui, não estou me fiando apenas da memória. Daqui a pouco vou chegar quase a como fazia o saudoso desembargador Paulo Barbosa Lessa. Não sei se mais alguém aqui foi aluno do desembargador Lessa, um grande comercialista, era um professor de direito comercial na Universidade Federal, no segundo ano, terceiro semestre, atos de comércio e sociedades mercantis. Ele tinha uma cadeira de etinha, onde tinha esse seu resumo, e as aulas eram ali no Panteão, no segundo andar, e ele pegava a cadernetinha e andava de um lado para o outro, lendo ali os seus apontamentos nosso de direito comercial sobre esses temas. Quem conheceu o desembargador Lessa é uma das figuras mais notáveis que tivemos na nossa vida jurídica, como ser humano, como professor. Ele seguiu a escola do professor Hernani Estrela, né? E criou um departamento de direito comercial fortíssimo na Universidade Federal. Tenho imensas saudades do professor Lessa. Né? Fui aluno do Lélio Campos. Esse já era títulos de crédito. Também o professor Lélio era outra figura, germanófilo, né? Uma figura também maravilhosa. O professor Estrela criou no departamento de direito comercial na Universidade Federal uma verdadeira escola, né? E falências era o professor Ashton, Peter Ashton, não é? Bom, portanto, hoje estou com esses bilhetinhos aqui. Professor de comercial, Peter Ashton. Quem? O Ashton, né? Ele dava aula na PUC, né? E o professor Ivan, que dava marcas comerciais, direito industrial mercantil. Era a geração brilhante, né? O desembargador Thompson volta e meia lembra isso, né? Que tempos, né? Que personagens, né? Se me permite, o desembargador Pedro Lessa sucedeu no tribunal o ministro Eloy da Rocha, que talvez tenha sido o professor. Isso. O professor Eloy foi professor da Federal. Sim, sim. Muito bem. Bom, recordar é viver, né? Então é o seguinte, relativamente à prefacial suscitada pela Procuradoria,
fato é que o recurso de Ayrton foi interposto nos 3 dias e houve a remessa da peça recursal no cartório da Zona 134 pelo sistema de petição eletrônica, atendendo assim já o que a Lei 11.419 de 2006 permitia e a Resolução 291 do TRE. E nesses casos de peticionamento eletrônico, todos sabemos, a chave, a assinatura e a identificação digital, suprindo, então, a assinatura física, com o que estou afastando essa prefacial e conhecendo o recurso de Ayrton. Quanto à ilegitimidade suscitada por Ayrton, na verdade, o artigo 31, caput 38 da Resolução 23464 definem a Resolução 23464, é conhecida a Resolução do TSE sobre as eleições datada de 2015. Se autua as prestações de conta em nome, 1, do órgão partidário e 2, de seus responsáveis, até para, como disse muito bem o doutor Venzon, que esses responsáveis possam proceder à defesa dos atos e das contas, não é? E assegurando-se assim, de forma ampla, o contraditório e a ampla defesa quanto a esses. Né? De sorte que afasto também essa ilegitimidade, agora sim essa ilegitimidade. E no que trata do tema de fundo, nós temos, na verdade, 2 situações aqui. Recebimento de fontes vedadas, 4.939, e recebimentos de origem não identificada, 2.898. E quanto a esses valores, não tem maior dúvida. Há uma alegação de que não haveria prova quanto aos servidores demissivos ad nutum, de onde partiram esses valores de fonte vedada. Mas, no entanto, está aqui perfeitamente identificado o processo, a folha 117 dos autos. Não é? Há uma pretensão à aplicação retroativa da Lei 13.488, de 2017, e esse tribunal, a unanimidade, já pacificamente, tem rejeitado essa aplicação retroativa. E quanto aos recursos de origem não identificadas, só consta documentação com o CNPJ da própria agremiação, em desconformidade com o artigo 5º e 7º da Resolução 23.464. Por isso, a mantença da sentença naquilo que diz com a transferência desses valores ao Tesouro Nacional. Há uma invocação da posterior anistia, né, trazida pelo artigo 55D da Lei 9.064 e a Lei 13.831, e nesse passo eu me limito a referir o precedente desse tribunal, da relatoria do nosso ouvinte, assistente mais fiel, o desembargador Gerson, né, e a existência da ADI número 602/30, onde esse tema vai ser, afinal, decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, por hora, aqui já se reconheceu a inconstitucionalidade. Diante do percentual de 7,19%, o voto é pela aprovação com ressalvas, afastando a multa e, evidentemente, sem qualquer indagação quanto à suspensão das cotas partidárias. É o voto, senhor presidente. Bem, consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação ou acréscimo no voto, já que pela rede os colegas estão acompanhando o voto do relator. Não havendo qualquer manifestação, então, recurso eleitoral 1738, a unanimidade, afastada preliminar, deram um parcial provimento aos recursos, ao fim de aprovar as contas com ressalvas, mantendo o recolhimento de 7.837 ao Tesouro e afastando a penalidade de multa nos termos da fundamentação. O próximo recurso de pauta é o recurso 1481, relatoria do eminente desembargador Roberto Fraga,
um recurso interposto pelo Progressistas de Coqueiros do Sul contra a sentença do juízo que desaprovou as contas relativas ao exercício de 2018. A palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Então, a sentença julgou desaprovadas as contas do referido diretório municipal, relativo ao exercício de 2018, razão do recebimento de doações de origem não identificada, de valor de R$ 3.110, bem como de pagamento de despesas em espécie no valor de R$ 1.000, com recursos que não transitaram previamente pela conta bancária. Irregularidades, então, na importância total de R$ 4.110. Terminou o recolhimento de tais valores ao Tesouro acrescido de multa de 20%. Segundo o apontamento da unidade técnica, os extratos bancários que refletem a movimentação financeira da agremiação não registram o CPF dos doadores contribuintes, impedindo a identificação da origem das receitas. E não é possível aceitar documentos produzidos de forma unilateral, como declarações que identificam os doadores feitas pelo próprio partido, ou qualquer tipo de documento que tenha essa natureza unilateral. Tem que ser um documento realmente oriundo da instituição financeira, que é um ente imparcial, né? O partido também alega que as despesas, aquelas que não transitaram na conta bancária, elas foram efetuadas em moeda corrente por meio de disponibilidades existentes em caixa. Estavam tentando utilizar o fundo de caixa, no caso, né? Acontece que as reservas de dinheiro que constituem o fundo de caixa também devem transitar previamente por conta bancária. Está no artigo 19 da Resolução 23546 de 2017. Então, se tinha que ter transitado, o problema é que não transitou pela conta bancária. Diante da verificação, então, do recebimento de recursos de origem não identificada e desses recursos aí que não transitaram na conta bancária, e por isso se entendeu também de origem não identificada, representam 132,15% das receitas, né, porque eles até ultrapassam as receitas declaradas. Qualidade grave e insanável, impõe-se a manutenção e desaprovação das contas em análise com recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores regulares em montante que eu mencionei, acrescido de multa de 20%. Então, opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, renovo a saudação. Senhor presidente, recebi memoriais desse processo, né? A corte toda recebeu, me detive na leitura dos memoriais, muito bem escrito, mas eu estou decidindo em contrário à defesa, no mesmo molde do manifestado pelo nobre Dr. Fábio Venzon, nesse ambiente aqui. Né? Existe uma prefacial aqui, coloquei no meu voto, né, que eu não estou acolhendo, no que tange a imposição daquela pena da suspensão do repasse do fundo partidário, embora eu seja simpático a essa colocação, digamos, ex officio, a nível de recurso, né? Embora já tenha dito aqui que, ao meu ver, o polo ativo invisível de uma prestação de contas é o cidadão, embora, repito, essa minha simpatia jurídica, acho que pelos princípios do quanto devoluto, quanto abelunto, e para não reformaço impégios, eu não vejo como angariar, acolher essa pretensão ministerial. Mas, fora isso, o meu voto é exatamente como manifestado pelo doutor Fábio, estou negando o provimento do recurso, senhor. Muito bem. Se verifico que não há qualquer voto contrário ao voto do eminente relator. Consulto os eminentes colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ou manifestação de voto. Não havendo, então, proclamamos o resultado. Recurso eleitoral 1481, a unanimidade, afastar a preliminar e negar o provimento. Próximo recurso da pauta é interposto por Rogério Quevedo de Camargo, contra a sentença que julgou procedente representação propaganda eleitoral proposta pelo Ministério Público. O número do recurso é 060043 e a relatoria também é do desembargador Roberto Fraga, com a palavra o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Então, o recurso relacionado à propaganda eleitoral antecipada interposto pelo representado, que foi condenado ao pagamento de multa de R$10.000. E em 3 de julho, foi elaborado um vídeo pelo representado e depois postado esse vídeo no Facebook. E o vídeo dele teve ali um bom número de compartilhamentos, enfim.
E em dado momento do vídeo ele fala assim, peço o seu voto de confiança, né? Peço o seu voto de confiança, eleitor, peço, em dado momento do vídeo. Acontece o seguinte, nesse caso. Eu vou ler um início aqui do vídeo. O vídeo tem 4 minutos e 50 segundos. Eu vi o vídeo, né? Assisti todo o vídeo. É um vídeo feito de improviso, dirigindo um veículo, dentro de um veículo, em que o representado começa a falar, né, para as pessoas, para os seus futuros eleitores e tal, né, as pessoas que ele pretende que votem nele, né? Começa a falar que ele pretende se candidatar. Então, assim, só para no início, por exemplo, é assim: bom dia, amigos das redes sociais, eu quero aqui convidar vocês a compartilhar deste momento de uma decisão que eu tomei juntamente com minha família de participar do pleito eleitoral de 2020. Trago comigo a esperança, o entusiasmo de ver as coisas acontecer no nosso município, na nossa querida Bossoroca. Imagino que a nossa comunidade tem potencial logística, história, turismo, cultura, que tem de ser preservada e explorada. Trago meu nome à disposição da comunidade. Venho pedindo um voto de confiança a você, caro eleitor, que acredita que as coisas podem acontecer. Eu venho de Espumoso, minha cidade natal, minha cidade terra natal. Vim para Bossoroca, construir família maravilhosa. Quero que os meus filhos tenham orgulho dessa terra, que fiquem aqui em Bossoroca. Enfim, que essa terra, como muito promissora, solo fértil, logística, se desenvolve no futuro, eles têm, enfim, isso são 4 minutos e pouco. Ele fala isso aqui, e mais para baixo, salvo engano, ele fala de novo alguma coisa sobre o voto de confiança. O que representa a questão da frase dele, voto de confiança, em relação a esse todo aqui, esse conjunto dessa declaração? 3% do tempo utilizado. Os outros 97% do tempo utilizado são totalmente ilícitos. Por quê? Porque o artigo 36A permite que se lance pré-candidatura, que a pessoa informe que é pré-candidato e que fale das suas qualidades pessoais. No CAPT mesmo, não precisa ser nem naquelas hipóteses dos incisos. O CAPT, no início, ele diz que é permitido lançar candidatura, falar das suas qualidades pessoais e também, bem como também os seguintes atos. E aí ele vem citar os incisos. Mas no início, na primeira parte do artigo 36A, ele permite isso. Nós sabemos que hoje a pré-candidatura ela é permitida porque houve a redução da campanha, do período de campanha, e como eu já mencionei anteriormente, os eleitores conhecerem os seus futuros candidatos é fundamental. Fundamental que eles recebam informações de quem vão ser os candidatos, e quanto mais informações os eleitores receberem sobre os candidatos, melhor será o voto que eles vão proferir. Com mais qualidade, melhor para a democracia representativa. Assim que eu vejo a questão da propaganda. Tanto isso é assim, que a propaganda é importante, que nós agora, com a questão da pandemia, temos, por exemplo, preocupação de que a propaganda seja limitada, por exemplo, por decisões de município, decretos municipais ou coisa do gênero, e que pode limitar a propaganda. A propaganda é importante que os candidatos e pré-candidatos se façam conhecer dos eleitores. Isso está no 36A, primeira parte. Mas tem a questão do pedido explícito, que também está mencionado ali no 36A, questão do pedido explícito. Mas, e aqui, nesse caso, aparentemente seria uma magic words, como o TSE disse, né? Voto de confiança, usa a palavra voto, ainda que voto de confiança seja uma expressão que se usa para outras coisas na vida, né? Mas usa a palavra voto, né? Fala eleitor. Mas aí é a pergunta que eu faço, porque eu acho que temos que ir na essência da norma, na essência da proibição. Por que existe a proibição? Por que então se proíbe a propaganda? Proíbe-se a propaganda para evitar que alguém com dinheiro ou com o uso da máquina pública possa, desde março, estar fazendo sua propaganda, botando outdoor, fazendo, que bem entender, se não tivesse proibição, as pessoas teriam usando dinheiro ou usando a máquina pública para, desde março, encher a cidade de coisa para dizer que são pré-candidatos, né? E outras pessoas que não teriam recursos financeiros ou o uso da máquina não teriam essa mesma condição, né? E aí haveria um desequilíbrio imenso, inclusive na informação que chega para o eleitor, e isso seria verdadeiramente desinformação, porque estaria sendo informado somente parcialmente. Então aí existe, essa é a razão da norma, essa é a finalidade, né? Eu acho que a interpretação aqui tem que ser teleológica, nós temos que buscar a finalidade da norma, até porque nós estamos aqui falando de punição, e punição tem que ter lesividade. Lesividade é o quê? Ao bem jurídico tutelado. Então temos que saber qual é o bem jurídico tutelado. E o bem jurídico tutelado é esse, igualdade de oportunidades. Então é nesse sentido que eu vejo que quando eu vou analisar esses casos, eu analiso a propaganda e vejo, essa propaganda desigualou, outros pré-candidatos poderiam ter feito a mesma coisa ou não poderiam ter feito. E desigualou no plano material. Outros candidatos poderiam ter feito a mesma coisa, teriam a possibilidade. Claro, foi um vídeo feito num carro, com uma declaração que qualquer pré-candidato poderia ter feito e ter postado no Facebook. Foi mencionado aqui que houve impulsionamento disso, pago, por exemplo, porque, digamos assim, foi bastante compartilhado. Sim, mas esse compartilhamento é um compartilhamento pago, impulsionado, o custo desse impulsionamento foi alto, porque até o impulsionamento, o TSE já disse que entendeu que é possível, mas o custo foi alto. Não tem nenhuma informação de impulsionamento.
Aqui foi compartilhado de maneira orgânica, como se diz, naturalmente, sem impulsionamento, sem nada. O ato em si era possível de ser feito por qualquer pré-candidato. E, além disso, se não tivesse para o eleitor, para as pessoas que são... o que eu quero dizer é o seguinte, aquilo que a legislação permite como lícito, obviamente que quando alguém se lança candidato e diz quais são suas qualidades pessoais, a quem ele está se dirigindo? E isso a norma está permitindo. Ao eleitor. Se eu estou dizendo, eu sou pré-candidato, eu pretendo fazer isso, fazer aquilo, e a legislação permite isso. Então, a legislação permite que ele se dirija ao eleitor. Então, ele dizer o nome eleitor aqui não faz diferença nenhuma. É óbvio que todo pré-candidato está se dirigindo ao eleitor. E é óbvio que toda pessoa que se dirige ao eleitor por uma finalidade. Qual é a finalidade? Que o eleitor vote nele. Isso é da natureza das coisas. É como as coisas são. Isso a legislação permite. Permite que você diga que é pré-candidato e diga suas qualidades pessoais. Se ela diz isso, automaticamente ela está permitindo que você se dirija a um eleitor e que você busque o voto dele. Porque não tem outro sentido de você fazer essa declaração que não seja buscar o voto de alguém. Tem uma certa incoerência, vou dizer, esse artigo 36A, quando ele mantém esse resquício da questão do pedido explícito. Isso aí é um resquício ainda da época em que se vedava tudo. E aí havia toda uma discussão se aquela mensagem era subliminar, era explícita, era implícita, é quase como se fosse um resquício do passado, que ficou ali na norma. Mas, na verdade, eu vejo a norma hoje em relação ao bem direito tutelado, igualdade de oportunidades. E aí eu tento ver. Neste caso aqui, se tirar essa parte, peço seu voto de confiança, que são 3% dessa propaganda, e aí você fica com ela totalmente ilícita. Da forma como ele fez, e com os 500 compartilhamentos que tiveram, é totalmente ilícita. Ninguém poderia dizer que aqui existe algum tipo de ilícito. Por quê? Porque ele está dizendo que é pré-candidato, falando das suas qualidades pessoais, 97% desse texto. Né? Ainda que compartilhado por milhões de pessoas, não existe vedação, desde que não haja um impulsionamento pago caro. Né? Se for orgânico, não tem nenhum problema. Tirando essa frase, haveria alguma diferença para a pessoa que recebe? Ou seja, o eleitor, a influência que isso vai ter em relação ao eleitor, e aí é que está a desigualdade de oportunidades, quando você usa um meio que vai influenciar o eleitor, se não influenciar o eleitor, for uma coisa, é um indiferente eleitoral. Aqui nós estamos falando de um texto que é relacionado às eleições. O que na verdade, pode influenciar alguém a votar ou não votar nele? Na verdade, é o texto como um todo. É, na verdade, as afirmações dele, do que ele vai fazer, não sei o quê. Não é o peço seu voto de confiança. Não é isso que vai fazer a diferença. Né? Nós estamos falando aqui de uma aplicação de uma multa de R$10 mil. Né? E aí eu entro dentro da questão da lesividade. Houve lesividade ao bem jurídico tutelado, que é a igualdade de oportunidade dos pré-candidatos no plano material. Um outro pré-candidato poderia fazer isso? Poderia, como eu mencionei, gravar um vídeo. Se nós estivéssemos falando aqui, por exemplo, de um outdoor, né? De um outdoor, não tenho dúvida nenhuma que aí sim, porque nem todo mundo pode pagar um outdoor, é caro, uma propaganda de custo alto, mas não é o caso. Então, assim, eu não vi aqui violação, também não vi intenção. Por que eu não vi intenção? É diferente, nós temos alguns casos, vão chegar ao caso aqui, de gente que contratou jingles, ou foram lançados jingles de campanha, um negócio assim que é pago, que é profissional, um negócio profissional. E ali está, peça seu voto, não sei o quê. Ali é uma coisa construída. Aqui é uma pessoa que pega um celular, começa no carro a fazer uma declaração e tal, não sei o quê, e fala isso aqui. Eu não vejo a intenção aqui de violação da norma. Além da questão de não ver a lesividade, não vejo a intenção de violação da norma. Seguindo em frente aqui, só um momento. Então, como eu disse, um vídeo caseiro, né? Que a parte supostamente ilícita, se nós formos considerar como Magic Word, seria responsável por 3,44% do texto. Eu peguei os minutos que aquilo ali representou em relação ao texto. Né? Mas eu não vejo, tirando ou botando aquilo ali, não é isso que faz. O que vai influenciar é a afirmação dele como pré-candidato e as qualidades que ele está dizendo que ele tem. É isso que vai gerar algum tipo de influência no eleitor, e isso é permitido pela legislação, independente de quantos compartilhamentos tiver, desde que não seja impulsionado por um valor muito alto, que aqui não se fala de impulsionamento. Então, excelências, diante disso, com essas considerações, eu sei que de certa forma, eu posso estar me distanciando um pouco da posição do TSE em relação à questão de Magic Words, mas, sinceramente, assim, eu busco aqui a minha interpretação na teleologia da norma, na verificação da ofensividade a um bem jurídico tutelado. Né? Então, até por isso, em outros casos, por exemplo, que o TSE entende que é a indiferente eleitoral, eu não vou entender que é indiferente eleitoral, porque ali eu vou ver violação à teleologia, violação ao bem jurídico tutelado. Dou um exemplo para Vossas Excelências. O TSE, recentemente, novamente, veio dizer que uma pessoa que colocar um outdoor de Feliz Dia das Mães, deixar 2 meses até o dia da eleição, esse outdoor vai ficar, não vai ser retirado. Porque esse outdoor aí não é considerado um indiferente eleitoral, mas com o rosto dele, com o nome dele, enfim, eu não acho que isso seja indiferente eleitoral, acho que isso influencia o eleitor.
né? Então, essa é a minha visão, né? É um pouco diferente da visão, digamos assim, do TSE. É o parecer. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, renovo a saudação aqui, inicial. Senhor presidente, é aquilo que essa corte vem falando, né, constantemente. Nessas questões de propaganda, tem que ir caso a caso, né? Eu também, evidentemente, assisti ao vídeo, né, confesso à corte que me bateu uma dúvida jurídica para qual caminho eu iria direcionar o voto, né? Acho que chegou muito próximo do não permitido e muito próximo do permitido, né? Vem lá de Poçoroca, né? É um vídeo, digamos, inocente juridicamente, né? Não tem, se vê que não é nada programado, contratado, né? Ao menos a ideia que me pareceu do vídeo, né? Mas, repito, ele está na linha do permissivo e do não permitido, né? Eu encaminho o voto, né? E tenho a consciência tranquila nesse sentido, que, nesse caso, eu acho que dá para julgar improcedente a representação, né? Faço minha aqui as palavras do nosso doutor Fábio Venzon, aí, que muito bem sustentou a posição ministerial, né? E repito aqui, eu estou encaminhando o voto, senhor presidente, para dar provimento ao recurso para julgar improcedente a representação. Muito bem. Eu observo que não há qualquer voto divergente ao voto do relator. Ainda assim, consulto aos colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação, acréscimo ou declaração de voto. Eu só queria, presidente, elogiar a manifestação do doutor Venzon e também o voto do doutor Fraga, né, no sentido de compreender realmente o que é a determinação da lei, né, e da maneira como procederam a manifestação e o voto, que foi excelente. Seria isso. Eu também quero endossar, presidente, porque o tema é sensível, importante neste momento, e, de fato, o doutor Fábio tem saído assim com lições preciosas a respeito desse tema para todos nós, uma interpretação importantíssima, e o doutor Fraga também na mesma trilha. Então, quero cumprimentar com relação ao voto, que eu li atentamente e comungo de todo com a sua decisão, desembargador Fraga. Obrigado. O colega mais desejou se manifestar? Não havendo, então vamos proclamar o resultado. Recurso eleitoral 060-043, procedente Poçoroca. A unanimidade deram provimento ao recurso para julgar improcedente a representação. Presidente, me permita, o número 6 era o meu recurso criminal, foi tirado de pauta? Sim, é aquele que foi, a revisão foi feita pelo desembargador Maffini. Ah, tá certo, tá certo. E como nessa sessão o desembargador Miguel, que está participando, então o revisor, não estando ausente, não podemos... Tá certo, perfeito, muito obrigado. O próximo julgamento é um agravo interno, número 060-350, interposto por Márcio Roginski, contra a decisão monocrática que indeferiu liminar em mandado de segurança. A relatoria é do eminente desembargador Gustavo de Effeteler. Não há intervenção regimental do Ministério Público, neste caso, por se tratar de um agravo interno, a decisão monocrática, contra a decisão monocrática. Então, eu passo, desde logo, a palavra ao relator. Eu sei, doutor Fábio, quer fazer alguma manifestação, doutor Fábio? É uma pergunta. Agora vai ser julgado só o deferimento no liminar ou vai ser já decidido se vai a concessão ou denegação do mandato? Não. Se me permite, presidente, me permite, eu, inclusive, vou abordar isso na minha exposição, tendo em vista a tramitação paralela do agravo regimental e o cumprimento do rito do mandado de segurança, eu estou propondo à Corte o julgamento já do mérito do mandado de segurança, aliás, referindo que o doutor Fábio já se manifestou nos autos por escrito.
Sim. Presidente e eminente indicando relator. o mesmo caminho. Presidente e eminente relator, eu tenho algumas dúvidas se já é possível julgar o mandado de segurança, porque subtrairíamos da parte impetrante a possibilidade de sustentação oral, não? Sim, se for julgar o mandado de segurança. Desembargador Armínio, eu confesso que no rito do mandado de segurança, o meu desconhecimento sobre essa possibilidade Sim, mas a parte tem, sim. Eu imagino que sim. Tem, tem a possibilidade, e ainda mais conforme o resultado, assegurar esse direito à parte é fundamental, não é? Por isso que eu conforme o resultado que se propõe é fundamental. De qualquer modo, eu acrescento para conhecimento dos colegas, tá, que a matéria de fundo diz com a extinção aparentemente extemporânea de uma comissão provisória do PSL, na cidade de Erechim, e já teria, inclusive, sido coberta pelo decurso do prazo, pelo decurso do tempo, porque ela foi extinta em 31 de agosto, por ato do Diretório Estadual, da Comissão Provisória Estadual, e no dia 9 de setembro, de qualquer forma, fluiria o prazo de existência desta comissão. Então, nesse caso, desembargador Gustavo, seria a hipótese de julgar prejudicado o mandado de segurança, né? Quem sabe? Quem sabe? Até por decisão monocrática. Quem sabe? Não é? Se já decorreu o prazo, era essa uma das dúvidas que eu teria. Por favor. O meu parecer, eu estou sustentando que não teria havido a perda do objeto. Eu estou sustentando isso porque existe ali um pedido de decretação da nulidade da comissão provisória, o pedido da impetração é de decretação da nulidade do ato que a destituiu, né? E que instituiu uma outra comissão provisória que foi quem fez a convenção, quem participou da convenção, né? Só que nós estamos alegando aqui que existe uma grave ilicitude nessa destituição, por violação à ampla defesa e o contraditório, e também porque, de maneira indireta, está descumprindo uma liminar proferida em outro mandado de segurança que dizia para a Comissão Provisória Estadual não interferir na decisão. E o mandado de segurança foi interposto pela comissão que essa pessoa física aqui era o presidente. Né? Então, eu estou dizendo que há uma nulidade gravíssima ali, e que, se fosse decretada, ela teria efeito, me parece, por ser nulidade, se fosse dada eficácia ex tunc, a importar na nulidade da outra comissão, porque se havia nulidade, efetivamente, era válida a comissão provisória anterior. Como não pode ter duas comissões provisórias, a que realizou a convenção é que não seria válida. E aí você teria mudanças no plano fático, efetivamente, da decisão do mandado de segurança, caso se entendesse que a declaração de nulidade tem efeitos ex tunc, né? E que seria possível a declaração de nulidade com efeitos ex tunc, porque aí teríamos reflexos em relação, inclusive, à convenção que foi realizada, né? Por isso que eu entendi, manifestei no sentido que não teria havido perda do objeto, mas tem esses aspectos processuais, técnicos, enfim, né, jurídicos. A diferença entre esses dois mandados de segurança é que, neste referido pelo Dr. Fábio, se trata de descumprimento do Estatuto Nacional do Partido, que é a lei que vale para toda a pirâmide, estaduais e municipais, e inclusive comissões provisórias. Tá? No caso do PSL do Rio Grande do Sul, não há diretórios constituídos, há comissões provisórias, inclusive, em nível estadual. Tá? Já este que está sob julgamento, a mim parece, isso é uma questão meritória, claro, né, que foi obedecido o Estatuto Nacional. Tá? Ou seja, há o cumprimento do Estatuto Nacional, que reza a possibilidade, por assim dizer, analogicamente, impropriamente, de demissibilidade ou desconstituição ad nutum das comissões provisórias, independente de motivação. Tá? Então, são situações que, embora se refira ao mesmo diretório... Só um motivo, por gentileza. Assim, ó, eu tinha aqui na pauta, se tratava de um agravo interno, tá? Sendo só o agravo interno, só a decisão, tá? Então não haveria intervenção do Ministério Público. Agora vem a informação de um fato novo que o Ministério Público emitiu, inclusive, parecer. Então, se emitiu parecer, poderia se manifestar agora. No entanto, me parece que tem uma questão prefacial que nós devemos decidir aqui, que foi suscitada pelo desembargador Armínio, de que
se nós, mesmo nessa condição, quer me parecer de que vamos a essa manifestação do doutor Fábio Venzon e do desembargador Gustavo, que no mérito, que não deixa de ser um exame de mérito, não estaria decretando declarando a prejudicialidade do mandado de segurança, ou seja, estaria conhecendo o mérito. Se está conhecendo o mérito, acho que o impetrante teria direito a se manifestar. Então, eu consulto a Corte se, na linha que o desembargador Armínio suscitou, não seria o caso de nós julgarmos só o agravo interno, que é a questão que foi o recurso interposto, e marcarmos uma nova pauta, e aí sim intimando o impetrante para, se quiser, fazer a manifestação. Então, eu encaminho... Só, desembargador presidente, antes dessa votação, dessa questão prefacial levantada pelo desembargador Armínio, eu só aduzo que o rito do mandado de segurança foi todo cumprido, a autoridade tida como coatora foi notificada, deixou passar em branco o prazo e se limitou às contrarrazões do agravo interno. Sim, mas eu acho que isso vem ao encontro do que estávamos falando. Sim, mas eu deixo claro que a notificação foi... Eu deixo claro que a notificação foi feita... É de procedimento de agravo interno, ou seja, o impetrante está esperando que se decida sobre um pedido. Então, a minha ponderação é no sentido de que o rito do mandado de segurança foi inteiramente cumprido. O iter processual foi inteiramente cumprido. Tá? Inclusive, oportunizada, mediante notificação de acordo com a lei, foi oportunizada a manifestação do impetrado e deixou passar em branco. Perfeito. Eu até concordo que a Corte pode, por exemplo, não conhecer o agravo interno, indeferir o agravo interno, e, obviamente, vai seguir o mérito. Só que temos uma questão que o desembargador Armínio lembra bem, que se nós formos, de algum modo, vamos julgar o mérito, ou a parte tem que se manifestar. Então... Mesmo diante da inércia do impetrado, ao ser notificado para se manifestar e prestar informações? Sim, por mais razão, ele não tem nada a ver com o impetrado. O impetrante é o impetrante, o impetrado é o impetrado ficou quieto, né? Aliás, tem que ver nisso aí, se me permite, o nosso mandado de segurança, eu vou ser muito breve, ele tem uma amplitude excepcional, não é? Ele tem origem naqueles rates norte-americanos, no juízo de amparo mexicano, mas no Brasil ele ganhou uma dimensão, extrapolou tudo em termos de remédios processuais a ele e assimiláveis. Há uma questão muito controvertida que agora a atual lei, em grande parte, solucionou, sobre quem é o verdadeiro sujeito passivo do mandado de segurança. Se é a autoridade coatora ou a pessoa jurídica que ele integra. Neste ponto, quando eu dava aula sobre mandado de segurança, não é nenhuma carteirada aqui, por favor, eu sempre recomendava a leitura do voto do ministro Sepúlveda Pertence sobre quem é o sujeito passivo do mandado de segurança e a que título a autoridade coatora integra o procedimento do mandado de segurança. É a pessoa jurídica. Mas o mandado de segurança brasileiro, o nosso mandado de segurança, ele vai além. Porque há casos em que são partes do mandado de segurança órgãos da mesma pessoa jurídica, que é o caso. Aí a pessoa jurídica realmente fica de fora, né? Não há aquilo que o artigo 7º, 2º da atual lei do mandado de segurança prevê, que a pessoa jurídica venha e assuma a sua posição dentro do processo do mandado de segurança. Mas aqui, caro desembargador Gustavo, o rito do mandado de segurança, aqui, competência originária, ele vai terminar com o julgamento aqui no tribunal. O julgamento aqui do tribunal integra o procedimento do mandado de segurança. E é evidente, e se tem feito, o desembargador Vilarinho, o desembargador Thompson, conhece mais do que eu, que sempre que se julga mandado de segurança competência originária do tribunal, se pauta, se intima as partes e se possibilita a sustentação oral. Isso é um direito da parte, né? E, notadamente, conforme o resultado, acho que é de se assegurar isso, né? Desculpem pela extensão e ainda por aqueles vícios de velho professor, não é? Mas eu creio que não custa, né? Ficarmos hoje com agravo interno e julgarmos com todas as formalidades o mandado de segurança no momento oportuno.
Eu penso, comungo com esse entendimento, mas consulto a Corte. Então, para definirmos essa questão, que ela é prejudicial e me parece de suma importância, eu consulto os colegas se algum dos colegas diverge da prefacial do desembargador Armínio. Então, a minha indagação é se não seria interessante deixarmos os dois julgamentos, então, ante a possibilidade até de que seja em conjunto, numa próxima sessão, com a presença do advogado, porque aí o advogado estaria presente tanto no julgamento do agravo quanto no julgamento do mandato de segurança. Com a devida vênia, desembargador Silva, com a devida vênia, em se acolhendo a prefacial levantada pelo desembargador Armínio, nós temos que julgar o agravo interno hoje, para o qual, inclusive, foram intimadas as partes. Até porque... Aí não se cogita mais de julgamento conjunto. Tá e desembargador... Quanto a decisão monocrática que indeferiu o liminar, ponto. Nós estamos decidindo o liminar. E presidente, desembargador Gustavo, desembargador Silvio e demais, a solução do agravo interno prescinde até da definição de mérito. O parecer ministerial do Dr. Venzon, inclusive, coloca a questão da urgência, não é? A justificar, a nenhuma urgência, aliás, a justificar uma solução própria ao agravo interno, né? Então, não é preciso... Eu creio que devemos julgar hoje, sim, um agravo interno. Tem esse entendimento. Não sei se alguém se opõe. Se não se opondo, então, a proposição, desembargador Gustavo, é que seja julgado tão somente o agravo interno, a questão contra a decisão que indeferiu a liminar. Apenas isso. Ok. Senhor presidente. Pois não. Me parece assim, se nós estivéssemos no nosso gabinete, cada qual de nós, né, seria possível julgar os dois de uma forma só, como estava propondo o excelente voto do eminente relator. Né? Eu não vejo por que não caminhar nesse sentido. Ponto e vírgula. Estou com uma obra aqui ao lado da minha porta. Ponto e vírgula. Mas uma questão de cautela, né, eu vou acompanhar o eminente desembargador Armínio para opinar que se julgue somente o agravo interno e se faça um novo julgamento, então, do mandado de segurança, com a então intimação dos respectivos advogados. Aliás, eu estou com uma obra aqui de segurança, mas às vezes aparece o barulho aqui, não tem o que fazer. Então, colegas, diante de tudo que já foi dito, como o doutor Venzon, nós vamos julgar tão somente o agravo interno, respeito ao liminar, então, Vossa Excelência vai ter oportunidade, obviamente, de se manifestar quando vier à mesa o julgamento de mérito do mandado de segurança. Então, passo a palavra ao eminente relator para o seu voto tão somente em relação ao agravo interno. Ok, presidente. Renovadas as saudações, eu já, de antemão, ressalvo que eu vou ter, até por uma confusão de conteúdo, eu vou ser obrigado a, de algum modo, invadir a análise do mérito, porque eles se confundem. Né? A medida liminar suscitada, requerida, guarda similitude absoluta com o pedido de prestação jurisdicional definitiva, de sorte que eu não terei como tangenciar a questão meritória. De todo modo, eu inicio dizendo que nós poderíamos, eventualmente, até sermos levados a enfrentar uma questão de competência da Corte, por se tratar de órgãos de direção municipal e estadual do partido, mas eu estou convencido de que, no mínimo pelo princípio da similitude, levando em conta, por exemplo, que todas as prestações de contas de candidatos em eleições municipais são manejadas no primeiro grau, nas zonas eleitorais, e, por decorrência, todas as prestações de contas de órgãos regionais são manejadas perante o Tribunal Regional, com esta simples argumentação, que embasa o meu raciocínio de princípio da similitude, a míngua de uma definição legal específica sobre a competência, neste caso de mandado de segurança, contra ato de dirigente de órgão partidário regional, eu entendo que sim,
que a Corte Regional Gaúcha tem a competência para o julgamento, seja deste mandado de segurança, seja do agravo interno que dele derivou. O agravo interno, então, é manejado pelo impetrante em face da minha decisão monocrática, no sentido de indeferir o pedido liminar por ele manejado, que consistia em reverter ato do diretório, ou por outra, da Comissão Provisória Regional do PSL, que em 31 de agosto dissolveu a Comissão Provisória de Erechim, portanto, 9 dias antes da data que estava fixada como prazo de vigência anterior desta Comissão Provisória. Eu fui buscar subsídios para essa decisão, tanto meritória quanto ao enfrentamento da liminar, onde eu deveria buscar, que é o Estatuto Nacional do PSL, e o Estatuto Nacional do PSL, lá no seu artigo 29, fala da possibilidade de prorrogação do prazo de funcionamento das comissões provisórias e também fala que podem ser destituídas a qualquer momento. E foi base nisso que eu tomei a minha decisão monocrática de indeferir o pedido liminar. Como disse, agora estão vendo os colegas, eu fui obrigado, estou sendo obrigado a adentrar o mérito, porque de outra forma não tenho como fundamentar a minha decisão, tanto da liminar indeferida, quanto no bojo deste agravo interno. Sou obrigado a adentrar o mérito, porque o socorro de que eu tenho que me valer, a fundamentação, se encontra no Estatuto do Partido, no Estatuto Nacional do Partido, que é, por assim dizer, impropriamente dizendo, o que faz lei entre as partes. Trata-se de uma agremiação partidária, que é uma entidade privada, de forma que os que a ela acorrem, os que a ela se filiam, têm que se submeter aos regramentos, né? E, no particular, eu acrescento, que recentissimamente, mês passado, mês de agosto, foi submetida à aferição do Tribunal Superior Eleitoral o Estatuto do Partido, do PSL, Estatuto Nacional, do Diretório Nacional do PSL, e esta questão da dissolução, por assim dizer, ad nutum, das comissões provisórias, foi chancelada, não houve nenhuma objeção a esse aspecto, houve apenas uma alteração relativa ao prazo máximo de duração das comissões provisórias, que o TSE decidiu que seja de 8 anos. No mais, o Estatuto foi convalidado. Nessa medida, eminentes colegas, eu estou, então, votando no sentido de improver o agravo interno, sendo mantida, desta forma, a minha decisão de indeferimento da liminar requerida pelo PSL de Erechim. Perfeitamente. Observo na rede que não há qualquer voto contrário ao eminente relator. Presidente, eu queria fazer uma declaração de voto aqui. Pois não, desembargador Hermínio. Com a palavra. Relativamente à competência dessa corte, eu confesso que se há de estabelecê-la com base em um critério um pouco diferente do proposto pelo eminente relator. É que a competência no mandado de segurança é definida pela autoridade coatora. Então, assim, se a autoridade coatora é estadual, é da Justiça Estadual, se a autoridade coatora é federal, é da Justiça Federal. E aqui, no caso, a autoridade coatora é estadual. Não importa que seja diretório municipal, que seja eleição municipal, importa a autoridade coatora. É ela que define a competência do mandado de segurança, né? Até a súmula do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no caso de delegação, quem é a autoridade coatora, se é a delegante, se é a delegada. Então, aqui, relativamente à competência, é a autoridade coatora que define, em sede de mandado de segurança, a competência do órgão jurisdicional. E sendo ela a autoridade coatora, o impetrado estadual, então a competência é da corte e não do juiz eleitoral. E essa competência se firma agora na jurisdição eleitoral na medida em que há interferência nas eleições. Não fosse isso, seria da justiça comum. E eu estou desprovendo o agravo interno apenas pelo fundamento que já foi consignado na manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral,
ilustre doutor Venzon, dizendo ele aqui: importante referir essa linha que, conforme expressamente referido pelo impetrante, item 5 da inicial e das razões do agravo interposto, era exatamente a situação da referida convenção que se objetivava a resguardar o que justificaria o deferimento da medida liminar em caráter antecipado ao julgamento final. Então, como o agravo interno ataca apenas isto, eu estou aqui aí apenas por esse fundamento o desprovendo. Quanto ao tema de fundo, eu confesso que tenho minhas sinceras dúvidas se é possível dar essa interpretação literal ao dispositivo do regimento do partido, sem que se conheça as outras normas do regramento do partido e a questão da ampla defesa e do contraditório. A PGL, o doutor Venzon, cita o acordo do ministro Herman Benjamin, em que diz que a despeito, não é, doutor Venzon, do regimento interno do partido, do seu regramento constar essa dispensa, ainda tem Constituição nesse país, ainda temos que ver, tem que examinar como um todo o regramento do partido. Eu não creio que se possa permitir, por exemplo, vendetas eticamente reprováveis, né? Em ofensa ao princípio da moralidade. E essa norma do artigo 29, a sua chancela lá pelo STJ, foi só, o TSE, desculpe, foi só quanto à questão do prazo, não é? Que deveria se submeter aos limites da legislação eleitoral. Só isso, não é? Daí a afastar os caros princípios do Estado de Direito é uma distância muito grande. Só que esse é um tema, com todas as vezes, ao desembargador Gustavo, que parece que essa corte deve, sim, se aprofundar, até para estabelecermos um precedente, não é? Bem pensado, bem amadurecido. Muito bem. Alguém mais, algum colega? A minha preocupação, desembargador Arminio, embora concorde com o raciocínio esposado por Vossa Excelência, é de não intervenção na autonomia partidária, que é um corolário básico, né? Básico. A autonomia partidária está esculpida na legislação eleitoral, na lei dos partidos políticos, enfim. Essa é a minha maior preocupação. Desembargador Gustavo, há uma distância muito grande entre interferir e chancelar atos absolutamente reprováveis, não é? Isso, o judiciário está aí. Mas compreendo, sim, a argumentação de Vossa Excelência a respeito. E vamos ver, como diz, não tem posição definida a esse respeito. Apenas até a transferência do julgamento do mandato de segurança é oportuno para que todos nós possamos refletir sobre esse tema, né? Até porque vamos estabelecer um precedente aqui, muito sério, né? Muito grave, e as suas consequências. Muito bem. Algum colega mais deseja se manifestar? Então, vamos proclamar o resultado. Agravo interno, 060-350, negaram provimento unânime. Eu vou ter que me afastar aqui por alguns minutos para atender um assunto. Pediria ao eminente vice-presidente que assuma... faltam 2 processos para julgar, do desembargador Arminio. No canto esquerdo, ali em cima, aparece a referência deles. Vossa Excelência poderá chamar por ali. Mas em minutos, eu já retorno. Tá? O seu microfone está desligado. Sim, vamos com calma, que vai dar tempo para Vossa Excelência voltar. E que corra tudo bem por aí. Já retorno em seguida. Acho que podemos esperar um pouquinho, né? Vamos aguardar uns minutinhos para o presidente, né? Acho que sim, fazemos uma pausa, porque como eu e o Rogério falamos muito hoje, então a gente precisa tomar um pouco de água. Isso. Mas eu tenho que elogiar a gravata do desembargador Gustavo. É mesmo que eu estou vendo aqui? Azul, branca e preta? Ela é um tom lilás, pelo visto. Não, mas eu acho que está puxando o braço. Ela é azul, roxa e branca. É uma conversão a caminho aí. Eu jamais usaria azul, branco e preto. Isso aí deve ser usaria azul, branco e preto. Deve ser o subconceito do colega. Sim. Com os 10 últimos resultados, eu acho que... Não, o meu subconsciente é vermelho.
o meu id, o meu ego, tudo. Tudo. Mas tá aí o doutor Venzon. Doutor Venzon, meus cumprimentos pelas suas manifestações na questão da propaganda. O princípio da igualdade, né? Tentando ir, como eu mencionei, na finalidade da norma, né? Qual o bem jurídico tutelado? Tentando buscar qual o bem jurídico tutelado. Não basta violar a norma, né? Aquela questão da fato, valor e norma, né? Tem que buscar o bem jurídico tutelado, porque nós estamos falando de lesividade, né? Estamos aplicando sanção, então tem que ter lesividade, né? Não pode ser simplesmente o descumprimento da norma que fala em pedido em explícito de voto, tá? Em texto legal. Mas e o caso concreto? Ele em si violou o bem jurídico tutelado? Acho que é por aí. Doutor Fábio, a liberdade de manifestação também, né? Essa tutela com a liberdade de manifestação. Ou a gente segue a norma legal e vamos fechar o círculo, ou ficamos no caso a caso, que é como nós estamos nos portando, né? O senhor está tendo uma boa posição, ao meu ver, mas, repito, tem que ser caso a caso. A gente não pode rasgar a norma legal, porque vamos criar um permissivo que não se pode nesse momento, mas não dá para fechar de acordo só com as palavras mágicas lá, né? Eu me preocupo muito, mas vou no caso a caso, né? Mas, por outro lado, nós também estamos adotando aqueles 3 parâmetros, né? Estabelecidos pelo ministro Fux, né? Nos votos, né? Que eu acho que também é uma baliza muito importante para todos nós, né? Nos seus votos, né, doutor Fábio? Isso aí tem vindo à tona seguidamente, né? Sim, os pareceres. Pareceres, sem dúvida. Muitas vezes, a questão que chega para a gente não é do pedido explícito de voto, né? Chega a questão dos meios proscritos na campanha, né? Então, a gente já teve que se debruçar sobre a questão dos meios proscritos na campanha também. Então, sem dúvida, usamos aquelas balizas, sim, só que focando mais na questão dos meios proscritos na igualdade de oportunidade entre os candidatos, né? Principalmente. Eu achei tão perfeita a sua posição que eu dei uma palestra agora recentemente lá para a URI de Cerro Largo e usei o seu parecer, um voto do desembargador Armínio e um voto do desembargador Gustavo para dar a posição do tribunal a respeito exatamente com esse enfoque da liberdade de manifestação, né? E todas essas questões que nós vimos trabalhando aqui. Acho que estamos num caminho muito bom nas decisões do tribunal. Também concordo, né? Mas repito assim, colega Silvio, tem que ser caso a caso, não dá para rasgar o que está escrito. Mas sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que nós termos um norte bem definido, tranquilo, dá tranquilidade também para o jurisdicionado, né? Quando vai trabalhar com o tema, vai se manifestar, enfim, né? Acho que é fundamental. Vão chegar alguns, ainda não foram colocados em pautas, mas tiveram alguns pareceres pela procedência, em que o meio utilizado era diferente desse caso, que foi assim, um improviso. Teve jingle de campanha, fizeram o jingle de campanha, colocaram vote, não sei o que e tal. Era aquela coisa bem de campanha mesmo, produzida, custo, aquela coisa toda. Aí muda de figura, né? Cai no vedado, né? Aí sim, né? Realmente, aí não tem perdão. Né? Muito bem, colegas, retornei. Chegaram a julgar algum processo? Não, aguardamos Vossa Excelência. Não, obrigado. Então, o próximo é um recurso eleitoral número 060055, interposto por Claudinei Marques, contra a decisão que indeferiu inclusão em lista de espera, lista de filiados, do do PT de Teutônia. A relatoria é do eminente desembargador Gustavo Diefenteller. Eu passo a palavra ao eminente doutor Fábio Venzon. Presidente, renovando as saudações, o pedido foi feito em 20 de julho de 2020, extemporâneo, conforme diversos julgados, impedimento da corte, diversos julgados, parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Gustavo Diefenteller. Eminente presidente, renovando mais uma vez as saudações, é exatamente nesta linha o meu voto, seguindo, aliás, a jurisprudência consolidada desta corte, tendo em vista que o pedido foi manejado perante a Justiça Eleitoral em primeiro grau no dia 20 de
já transcorrido mais de um mês da data limite. Perfeito. Eu consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto manifestado na rede. E não havendo, podemos proclamar o resultado, então. Recurso eleitoral 060055, negado o provimento unânime. Então, o último processo da pauta de hoje, colegas, é o recurso 060017, interposto por José Roberto Correia Madeira, contra a decisão do juiz eleitoral da 18ª Zona, que julgou procedente representação por propaganda eleitoral. O recurso vem da comarca da Zona Eleitoral de Dom Pedrito e a relatoria do eminente desembargador Thomson Flores. Passo a palavra ao eminente Dr. Fábio Venzon. Presidente, renovando as saudações, no caso, existe uma questão preliminar, aqui está a propaganda eleitoral antecipada, recurso de sentença que julgou procedente a representação, e aqui existe uma questão inicial, que é a questão da tempestividade ou não do recurso. Porque o recurso ele tinha que ser interposto até as 11 horas e 59 minutos, mais ou menos, acho que está previsto, né? Do dia 9, ele foi intimado no dia 8, a ciência dele foi no dia 8, a ciência foi no dia 8, ele teria que ter interposto o recurso até o final do dia 9, e o recurso foi interposto 9 segundos depois da meia-noite, no dia 10. Bom, se fosse só a questão dos segundos, seria intempestivo mesmo, porque tem aquele prazo fixo, ele não tem como... Mas não é essa a questão é que ele alega que ficou impossibilitado de interpor no prazo por problemas do sistema. Né? Não existe aquela certidão da Justiça Eleitoral de indisponibilidade, enfim, né? Não se baseia nisso. Ele se baseia em 2 documentos que ele traz que demonstrariam isso, que o que ele está falando é verdade. Ele acosta uma certidão da Justiça Eleitoral informando que a Justiça Eleitoral recebeu no dia 9 de setembro ligação do recorrente reclamando de dificuldades para acessar o PJE, então tem ali a certidão da Justiça Eleitoral. E foi acostado um print da tela com a data de 9 de setembro, registrando o horário de 23 horas e 33 minutos do dia 9, com mensagem de impossibilidade de acesso ao site do PJE. Isso está no ID 691-8033, folha 2. E o recurso foi interposto 9 segundos depois da meia-noite. Quer dizer, ele tira uma foto às 23h33, né, para tentar demonstrar que não estava conseguindo e interpõe. O primeiro ponto que eu acho, que me parece, é que não pode haver uma presunção absoluta de que a ausência de certidão da Justiça Eleitoral importe em certeza absoluta, em relação à qual não se pode fazer prova em contrário, de que o sistema estava funcionando. Não entendo que existe uma presunção, sem dúvida, mas uma presunção relativa, passível de prova em contrário. Pode até se entender que essa aqui não é prova suficiente, mas me parece que vão haver situações em que se vai poder fazer uma prova. Eu entendi que era suficiente. Realmente, assim, melhor seria se fosse um vídeo, por exemplo, alguma coisa mais assim que mostrasse todo o modus operandi dele tentando entrar. Só que se fosse só o print da tela, para mim também entenderia insuficiente, porque poderia ser um problema do sistema dele, simplesmente, da casa dele, problema dele. Né? Mas teve a tentativa dele, entrou em contato com a Justiça Eleitoral. Enfim, eu aqui terminei me convencendo de que esses documentos aí demonstravam que realmente ele não conseguiu interpor o recurso por razões alheias à vontade dele. Até saliento aqui, agora, nesse período de registro de candidatura, nós tivemos um problema sério no sistema, aí, no Brasil inteiro, com, acho que não só membros do Ministério Público, mas advogados também e tal, né, que não conseguiam acessar, o sistema não estava funcionando bem, então então pode acontecer situações como essa, né, e se a pessoa simplesmente alegasse, não tem dúvida nenhuma, não conhecimento por intempestividade. Mas ela não só alegou, como ela tentou, se entrou em contato com a Justiça Eleitoral, se vê que tentou e não conseguiu. Então, eu realmente, assim, nesse caso, eu me manifestei pelo conhecimento do recurso, entendi que era tempestivo. Agora, e no mérito? No mérito aqui se trata de um perfil do Facebook dele, ou seja, mais uma vez, não há impulsionamento, não há um custo alto nem nada. Ele teria lá lançado a sua pré-candidatura
e teria supostamente deixado um santinho da eleição passada, estava lá na página dele, o santinho da eleição passada, alguma coisa do... Mais ou menos é isso que eu entendi, que seria um santinho da eleição passada que tinha ficado ali na página dele, né? Me pareceu aí também que essa situação específica não violava a igualdade de oportunidade entre candidatos, não é algo relevante, para fins de aplicação da multa mínima de R$5.000. Esse fato isolado aqui em relação à suposta pré-candidatura desse representado. Então, nós opinamos pelo conhecimento e provimento do recurso. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu vou me apropriar do brilhante parecer do Ministério Público. Ele disse realmente tudo, o recurso é tempestivo, e na esteira dos nossos precedentes, realmente não houve aquele desequilíbrio em relação a eventuais candidatos, que nem temos ainda, de modo que realmente não houve violação à legislação eleitoral. O meu voto é exatamente nos termos do parecer, que ele seja conhecido o recurso e provido nos termos do parecer, tão bem resumido pelo eminente procurador eleitoral. Muito bem. Colegas, eu observo a inexistência de qualquer voto divergente ao voto do... Presidente. Pois não. Apenas uma manifestação. De novo, parabenizar o doutor Venzon, doutor Thompson Flores, pelo pensamento colocado aqui em relação aos problemas, né, que o processo eletrônico, em alguns momentos, oferecem a acessibilidade ao judiciário, como um instrumento principal de acessibilidade ao judiciário hoje, né, e que muitas vezes ele vai muito além de o sistema estar funcionando ou não. Existem diversos outros fatores que podem influenciar no bom funcionamento do sistema, desde conexão, configurações e outras situações mais. O PJE é um sistema que muitas vezes a simples atualização pelo tribunal de parte do sistema, sem uma prévia comunicação às partes, muitas vezes pode oferecer uma instabilidade ao jurisdicionado no acesso à justiça, no sentido em que o computador dele se torna incompatível para o acesso ao sistema, requerendo que ele pratique atos que muitas vezes vai além do conhecimento jurídico a qual o profissional, a princípio, deveria ter para a prática dos atos judiciais. Então, o reconhecer que muitas vezes o advogado não tem como fazer uma prova bilateral do ato, principalmente quando os prazos se encerram às 23h59 e 59, e que muitas vezes o plantão não está nem mais disponível para isso, eu acho que vem ao encontro, da prestação jurisdicional efetiva que realmente o tribunal deve prestar. Então, eu cumprimento também, uma vez mais, o parecer do Ministério Público e também o voto do desembargador Thompson em relação ao reconhecimento da possibilidade de existência desses problemas, que podem ocorrer. Muito bem. Alguém dos colegas deseja fazer qualquer acréscimo, voto, declaração, alguma manifestação? Em não havendo, então, vamos proclamar o resultado. O recurso eleitoral 060-017 deram provimento ao recurso para julgar improcedente a representação unânime. Colegas, assim vencemos a nossa pauta. A próxima sessão será amanhã, 2 de outubro, às 14 horas. Agradeço a participação de todos e desejo uma boa tarde e bom trabalho a todos. Boa tarde. Até amanhã. Boa tarde. Boa tarde, cuidem-se, tudo de bom.